O terceiro episódio de Alien Earth chegou e o Xenomorfo já está morto. Andy conseguiu matar o Xenomorfo, mas parece haver uma chance de que já tenhamos testemunhado o nascimento de outro. Há muito que analisar nesse episódio, embora não tenhamos visto muito das 5 espécies alienígenas descobertas, e podemos ver um dos humanos tomar um dos piores rumos possíveis. Vamos analisar o final do episódio 3 de Alien Earth e o que ele pode estar preparando em termos de xenomorfos e sintéticos. Então bora comigo, vamos para essa análise. Agora que todos estavam à volta da Ilha Prod, Neverland, parecia que as coisas fossem melhorar um pouquinho, mas parece que o terceiro episódio será a raiz de todos os eventos diferentes que ocorrerão ao longo do resto dessa série. Boy Cavalier já havia indicado que queria obter todas as amostras e ficou muito claro desde cedo que ele desejava experimentar com todas elas. Lá quase no final do episódio, vimos Kirsch trabalhando com Curly Toodles para estudar um dos ovos do xenomorfo. Enquanto isso, Joe, que sofreu os ferimentos graves, estava sendo operado na sala médica, com indícios de que um dos seus pulmões haviam sido perfurado. Isso pode ter acontecido quando o xenomorfo ele usou a cauda para atacá-lo por trás e acabou perfurando seu pulmão nesse processo do ataque. E o que aconteceu logo no final não é algo totalmente novo na franquia Alien, mas ainda é bastante chocante de se presenciar, diga-se de passagem. Bom, enquanto Kirsch esperava ali o ovo, ele conseguiu extrair o facehugger e depois retirou o embrião de dentro dele. Quando estavam trabalhando no ovo, Andy recuperou os seus sentidos e começou a seguir uma certa frequência sonora que tentava alcançá-la. Depois acabamos descobrindo que sempre que o facehugger sentia uma dor, o Andy também sentia a mesma dor. E quando ela conseguiu entender a situação, ela acabou desmaiando. Então veio um momento chocante. Vemos Kirsch colocar o embrião em um tubo de ensaio e despejá-lo diretamente em um local onde o pulmão de Joe estava sendo armazenado. E se você acha que não é surpreendente ver um ciborgue, um sintético fazer algo assim, é porque já vimos coisas semelhantes antes. Desta vez, Kirsch estava agindo sob ordens diretas de Boy Cavalier. O embrião entra diretamente no local onde o pulmão estava lacerado. Os momentos finais parecem uma grande referência a Prometheus e ao trabalho de David. Quando ele misturou o patógeno negro na bebida para dar lá para Charles Holloway, que acabou transformando ele numa espécie bizarro, tipo de um monstro que acabou precisando ser morto, David continuou realizando mais experimentos ali com Elizabeth Shaw, um destino para a personagem que ninguém esperava, considerando que muitos achavam que ela parecia ser a próxima Ripley da franquia. No início do episódio, vimos os olhos de Boy brilharem quando ele indicou que era uma façanha interessante ver que a criatura que ele havia conseguido era algo com que qual ele poderia fazer as suas brincadeiras. O cara é xaropeta. A ideia é que o xenomorfo seja uma criatura totalmente interessante, pois ela possui um sangue ácido, um mecanismo de defesa extremamente interessante, e além disso ele tinha um dos melhores membros da sua equipe disponíveis ali. E assim a ilha tornou-se um lugar onde ele poderia experimentar e brincar como quisesse. Isso me traz um pouco a ideia daquele filme A Ilha do Dr. Moreau, onde ele fazia vários experimentos ali bizarros. Quando Joe chegou à ilha, ele se tornou um dos sujeitos de experimentação ali de Boy Cavalier. Como podemos ver, tem um objetivo que ele fará qualquer coisa para conseguir alcançar. E Kirsch, com a sua voz da razão sempre e personalidade misteriosa, já havia explicado a Boy como os ovos funcionavam. Especialmente o fato de que possuem criaturas que se aderem a um hospedeiro e implantam um embrião dentro de um ser humano. E depois de um tempo, esses humanos gestam o embrião até que ele rompa o seu corpo, matando o hospedeiro no processo. E agora o fato de que Boy ter decidido usar o corpo do irmão da Wendy para explorar esse processo mostra claramente que ele enlouqueceu e que ele realmente é um cara psicaço, velho. No início do episódio, Nimitz tinha acabado de se recuperar do trauma de ter sido atacada pela criatura com aqueles olhos de polvo. Quando ela pergunta por que cada um deles tem um nome baseado em personagens do Peter Pan e por que foram renomeados, mas então ela pergunta por que o Andy pode escolher seu próprio nome
E aí seus amigos tentam dizer pra ela, ali trazer pra ela, mas Nibs é um nome legal e tal. Mas o fato dela levantar esse ponto ali indica que há uma chance de que algo assim já tenha sido discutido entre eles sobre o Andy. E porque ela é considerada a melhor entre eles e tratada de maneira diferente entre os outros. Mas foi Curly quem deixou claro que há um certo ressentimento entre eles em relação ao Andy. Ela vai até Boy e tenta agir de forma mais madura, dizendo que quer apresentar seu relatório de missão como se estivesse tentando se tornar ali a favorita de Boy Cavalier. A sua conversa posterior indica claramente como ela odeia a importância dada ao Andy, mesmo sendo a primeira da sintética entre eles. E no final, Boy tenta descobrir se ela tem algum tipo de inveja. E ao entender os sentimentos de Curly, ele diz que vai brincar com ela. Assim como Boy tem um controle único sobre os meninos perdidos, agora que uma de suas sintéticas, que de certa forma são suas crianças ali, fez de seu objetivo tornar a sua favorita. Isso pode se tornar útil em uma situação em que os meninos perdidos saiam ali do controle. A imaturidade de Slightly nos fez questionar se ele seria o primeiro dos meninos perdidos a ser morto por um xenomorfo ou por outras criaturas a bordo da nave espacial. Então encontramos no mesmo lugar de antes, agora com Smee se juntando a ele, ambos demonstrando empolgação por estarem dentro de uma nave espacial com criaturas alienígenas que tinham acabado de ver. Ali eram só risadas, brincadeiras até Morrow aparecer, e ele percebeu que, embora parecessem maduros, eles eram apenas crianças, e começou a se perguntar como isso poderia ser possível. Enquanto conversava com eles, ele estava ocupado transferindo os dados da nave para proteger o trabalho que os ocupantes do barco vinham realizando ao longo dos anos. Mas ele ainda refletia sobre o que os sintéticos queriam dizer quando falavam de ter um pai. E duas crianças pareciam prestes a revelar o segredo do projeto a qualquer momento. Aí Morrow usou algum tipo de arma de implantação para marcar Slightly, enquanto o ameaçava para descobrir o que queria dizer com a palavra pai. Pois mais tarde, ali o mordomo, entre aspas, de Boy veio e conversou com Slightly. A conversa foi bastante intimidadora, na qual ele queria saber o que o garoto achava das declarações feitas por Morrow. E no final ficou claro que Slightly não entendeu se havia algo que deveria ser mantido em segredo sobre todo aquele evento. E mais tarde, quando Slightly estava sentado em seu quarto assistindo ali um filme animado, algo que essas crianças do futuro são obcecadas, e Morrow entra em contato com ele. Porque Morrow provavelmente conseguiu implantar algo que ele permitiu falar com ele remotamente. De qualquer forma, Morrow começou a investigar os trabalhos da Prod por meio de Slightly. Embora ele estivesse hesitante sobre a sua interação, sua curiosidade pode mudar as coisas ali no futuro. E a franquia Alien sempre teve uma maneira estranha de mostrar as relações e o comportamento dos robôs. Às vezes vemos robôs muito dedicados a um objetivo específico dado por seus criadores. E em contraste a isso, outros estão mais voltados a experimentar a sua própria verdade. Ficou claro aqui desde cedo da franquia que os ciborgues não podem ser confiáveis, porque a história estava sendo contada do ponto de vista humano. Mas aqui em Alien Earth marca uma nova ideia, onde os sintéticos e os ciborgues representam a maioria dos personagens. Assim é muito difícil de entender e em quem confiar. E é sempre um toque de sarcasmo em tudo que esses seres artificiais dizem, seja um fato ou um algo seja simples. Vimos como Kirsch tem a sua própria opinião, que gosta de se apresentar antes de realizar qualquer tarefa. E mesmo que vá contra o seu criador, ele se certifica de expressar essa ideia. E na maioria das vezes, Kirsch mostra ali que não aprova nenhuma das ações em relação às ordens de Boy. Quando o Boy entrega a supervisão das amostras coletadas, incluindo ali o ovo de xenomorfo, Kirsch parece ter um sorriso sorrateiro ali no rosto. Esse momento me lembrou por um instante o David, um dos piores exemplos do que um ciborgue pode fazer. Mas embora Kirsch seja a voz da razão na maioria do tempo aqui, há uma chance de que ele esteja buscando os seus próprios objetivos. Tá muito cedo ainda pra gente
martelar isso. Quando Otto Waynes veio interrogar Slightly, Kirsch ficou observando de perto. Outro momento que o comportamento de Kirsch pareceu um pouco sinistro foi quando ele disse a Boy que ele era um pouco humano ali na ilha. Enquanto isso, Morrow, que demonstrou seu comportamento totalmente ciborgue ao deixar um dos seus tripulantes morrer enquanto batia em sua porta, garantindo sua própria segurança. Quando ele entra em contato com o Tunney, fica um pouco chocado ao descobrir que está falando com a neta da Utani, que o enviou na missão. Embora o Tunney peça para que ele traga todos os dados e vá até ela, ele esclarece que não tem uma casa, então volta a contactar Slightly. No primeiro episódio, vimos como as linhas iniciais deixaram claro que a história giraria em torno da ideia de ciborgues sintéticos e híbridos. Assim, considerando como que cada um desses artificiais está se comportando no momento, é possível que apenas o Andy e os meninos perdidos sejam as figuras mais próximas de personagens com que podemos confiar. E aqui no caso, o Andy matando o Xenomorfo pode ter sido a coisa mais incrível de todas, mas parece que ainda mais a ser revelado sobre o potencial de Wendy. Mais tarde nesse episódio, quando ela acorda após se recuperar, parece que ela está sendo chamada pelo Xenomorfo que está ali nos laboratórios da Neverland. E nesse momento, enquanto Kirsch operava o Facehugger, Wendy pareceu receber uma frequência intensa que teve um forte efeito sobre ela. Wendy continuou investigando a fonte do som até descobrir que vinha do Facehugger e dos outros ovos que estavam presentes ali no laboratório. De fato, o som se torna tão intenso que a derruba antes que ela consiga entender o que está acontecendo. Isso está diretamente ligado ao fato de que ela consegue ouvir uma frequência específica produzida pelo Xenomorfo, o que isso acaba alertando sobre a sua presença. Pode ser uma continuação disso ou talvez algo que o Xenomorfo tenha feito com ela para lhe enviar alguma mensagem. Um dos teasers da série mostrou que ela conseguiu entender que os Xenomorfos estavam tentando se comunicar com ela. Isso também pode explicar por que o primeiro Xenomorfo tentou encurralá-la. Talvez ele tenha implantado algo nela, assim como Morrow fez com Slightly. Ou talvez o golpe na cabeça tenha sido forte o suficiente para tornar essa habilidade mais forte, sei lá, de alguma forma. Como esse poder se tornará um fator importante na história, só descobriremos mais tarde. Trazendo o veredito aqui do terceiro episódio, ele trouxe uma linha narrativa que é bastante comum na maioria das outras obras da franquia Alien, a ideia de humanos brincando com os embriões de xenomorfos. Mas aqui dessa vez há muitas coisas envolvidas nessa narrativa, e pode ser interessante ver como tudo isso se desenrolará antes de vermos outro xenomorfo aparecer. Mas diz aí nos comentários que tipo de xenomorfo você acha que pode aparecer aí no futuro, o que você acha desses poderes da Wendy que apresentou nesse episódio, e o principal, o que isso pode significar ali pro Boy Cavalier. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, compartilha e se inscreva no canal, deixe nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera, eu fui!